Olá, gente! Então, a gente vai começar falando, né? Retomar, aliás, o conceito de ligações químicas que a gente tinha começado. E aí, o que são, né? As ligações químicas? Elas são uma interação que acontece entre átomos, tá? E depois a gente vai ver quais átomos são esses. Ocorre na eletrosfera do átomo, ou seja, tem a ver com os elétrons, tá? Então, se ela tem a ver com os elétrons, ela não interfere no núcleo atômico, ou seja, o que a gente tem no núcleo? Prótons e nêutrons. Ela não vai interferir nisso, tá? O que acontece é interação entre os elétrons numa ligação química. Para que ela acontece? Tá? Ela acontece porque o átomo ele quer atingir a estabilidade. E que estabilidade é essa, né? É a estabilidade que os cientistas viram que tem nos gases nobres, tá? Ou seja, se os gases nobres não fazem nenhum tipo de ligação, é porque eles já estão estáveis, já estão felizes, ok, lá com a vida deles, tá? E aí, como que a gente sabe que eles já atingiram ou não a estabilidade? Esse conceito de estabilidade é ter uma eletrosfera igual a de um gás nobre. E para ter essa eletrosfera igual a de um gás nobre, eles viram que essa eletrosfera da maioria dos gases nobres, não é? Porque Pedro já até falou que o hélio não tem, mas a maioria dos gases nobres é a regra do octeto, que a maioria tem, que são 8 elétrons na última camada. Deixa eu dar um jeito nisso daqui para ficar melhor. 8 elétrons na última camada, tá? Mas não se preocupem com essas quantidades agora. Tá, professora, mas que relação essa ligações químicas, né, tem com a tabela periódica? Como que a gente vê quem vai se ligar com quem, né? Através da eletronegatividade. A eletronegatividade, ela tem uma relação com a tabela periódica porque lá tem como que a eletronegatividade se comporta na tabela periódica. E essa eletronegatividade, ela depende do raio atômico. E para vocês lembrarem o que é raio atômico, né? Ele é um raio ele é a distância entre o núcleo até a eletrosfera do átomo, tá? Então, vou colocar aqui rapidinho, fazer um desenho aqui, a gente tá no núcleo. E aqui tá a eletrosfera com elétron. Então, essa distância aqui, tá? É o raio. E como que a gente vê, né? Qual é a relação desse raio com a eletronegatividade? Quanto maior o nosso raio, ou seja, quanto mais distante o elétron vai estar do núcleo dele, menos atração o núcleo vai ter sobre esse elétron. Então, a nossa eletronegatividade vai ser menor, tá? Então, maior raio, menor eletronegatividade. Eles são inversamente proporcionais. E só para lembrar, quem tem o maior raio atômico, tá? Da tabela periódica é o elemento frâncio. Tá, e agora, professor, o que é então essa eletronegatividade que a gente já citou um pouquinho em cima? É a atração dos elétrons de uma ligação química, ou seja, um átomo, quando ele está fazendo uma ligação química, ele atrai esses elétrons, tá? Então, a gente pode ter atrações fortes ou fracas e médias também. E só para lembrar que o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, tá? O que essa eletronegatividade tem a ver também com a tabela periódica, professora? A eletronegatividade, ela divide a nossa tabela periódica. Nossa tabela periódica, ela é dividida em metais, tá? E os ametais. Dentre os metais, a gente tem dois tipos, os representativos e os de transição. Os representativos, vocês lembram de qual família? É da família A, tá? E os de transição é da família B. Todo mundo da família A são metais com baixa eletronegatividade. E todo mundo da família B tem metais com média eletronegatividade. Essa transição é justamente passar da família A, vai para a família B até chegar aos gases nobres. Então, eles transitam aqui no meio, tá? Essa transição significa isso.
E aí a gente tem, para chegar nos gases nobres, a gente tem quem? Os ametais, que é aqueles que têm alta eletronegatividade, ou seja, eles não deixam os elétrons ficar longe deles, eles gostam dos elétrons bem próximos durante a ligação, tá bom? E agora, professor, o que que isso tem a ver, né? Como que ocorrem essas ligações químicas? Essa ligação química, ela depende exclusivamente da eletronegatividade dos átomos que estão participando dessa ligação química. Então, eu tenho que saber primeiro qual é a eletronegatividade desses átomos para depois eu descobrir qual tipo de ligação química eles vão estar fazendo e qual tipo de interação que está acontecendo ali entre os elétrons, porque os elétrons têm tudo a ver com a ligação química. Então, se a gente tem átomos com eletronegatividades iguais ou próximas, a gente pode ter tanto o compartilhamento de elétrons quanto a nuvem de elétrons, tá? Se a gente tem átomos com eletronegatividade diferentes, a gente sempre vai ter doação e recebimento de elétrons. Então, vamos agora para os nomes, tipos de ligações químicas, tá? Os tipos de ligações químicas, a gente tem 3 tipos: ligação iônica, covalente e metálica. A iônica, gente, é quando a gente junta coisas diferentes, ou seja, a gente vai juntar os metais com os ametais, tá? E aí, eles têm uma grande diferença de eletronegatividade entre eles. Isso vai fazer com que eles... Como que vai suceder aí os elétrons dentro dessa ligação? A gente vai ter, ó, igual tá escrito aqui, a doação e o recebimento, ó. Um dando o eletrinho pro outro e o outro ficando todo feliz, tá? Na ligação covalente, a gente tem o caso das eletronegatividades, o quê? Próximas, tá? Ou iguais, dependendo do tipo de relação. Então, quando a gente tem eletronegatividades iguais ou próximas, a gente tem uma ligação covalente, acontece entre metal e ametal, tá? E há o compartilhamento de elétrons, ou seja, eles estão brincando, ó. Um dá o elétron pro outro, todo mundo fica feliz. A última é o que? A metálica, em que há eletronegatividade também iguais ou próximas, e aí a gente vê a formação de uma nuvem eletrônica, ou seja, eles ficam brincando, ó, com os elétrons entre eles. Um brincando aqui com o taco e outro jogando o elétron, tá? Então, todos utilizam os mesmos elétrons ao mesmo tempo, tá tudo junto ali, todo mundo feliz, ninguém quer saber quem que é de quem, tá? Então, esse é um resuminho rápido sobre ligações químicas e agora eu vou deixar vocês fazendo as atividades. Qualquer dúvida é só me mandar pelo WhatsApp. Beijos!